Boa noite a todos, vocês que estão juntos aqui no presencial e o pessoal que está em casa também, pelo YouTube, pela internet. Hoje nós vamos então para a nossa 8ª aula do nosso curso, uma aula que eu tenho para mim que é a mais importante do nosso curso. Não necessariamente a mais legal. Tem gente que gosta de uma aula, tem gente que gosta mais da outra, mas eu creio que essa é realmente a aula mais importante, é um divisor de águas. Que bom que você está aqui. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, Jesus se revela. Jesus vai começar a falar de forma muito clara quem Ele é. E, entre várias coisas interessantes que nós temos para a aula de hoje, mais para o final nós vamos falar sobre o tetragrama sagrado dos judeus. Já escutaram falar sobre isso? O misterioso tetragrama sagrado dos judeus, um dos maiores mistérios da religião judaica. Então, fique firme aí que a gente chega lá, tá? Mas, para chegar lá, nós começamos relembrando da aula passada, que quem perdeu aí foi sobre milagres, não é isso? Então, na semana passada, nós vimos que os milagres são intervenções sobrenaturais de Deus. Deus agindo no mundo natural. Inclusive, Deus pode usar elementos naturais, gente, para, através de elementos naturais, fazer as intervenções que Ele deseja fazer nesse mundo. E a gente viu Jesus aí numa série incrível de milagres. Ele agindo sobre o mundo da natureza, Ele agindo sobre o mundo da vida, o mundo biológico. Vimos Jesus agindo sobre o mundo espiritual. Vocês se recordam de alguns dos milagres que nós vimos na aula passada, relacionados a esses aspectos aqui que nós falamos? No mundo da vida, no mundo biológico, quem se lembra de algum milagre que Jesus realizou? Quem? Ressuscitou a filha de Jairo, aquela mulher, com hemorragia há 12 anos. No mundo da natureza, vocês se lembram algum? Eu lembro Jesus num barco, no meio da tempestade, não é? E os discípulos ficaram impressionados. Quem é este homem? E é a pergunta que eu deixei para vocês, já adiantando que seria a pergunta que conduziria a nossa aula de hoje. E sobre o mundo espiritual, Jesus agiu também na aula passada? Lembram daquele endemoniado, lá em Gadara? Então, não sei se vocês perceberam, eu creio que não é por acaso, mas num único dia de Jesus, Ele deu a demonstração que Ele tem domínio sobre todas as esferas, toda a abrangência possível, atuando tanto no mundo biológico, quanto no mundo da natureza, quanto também no mundo espiritual. E muitos milagres desses que Jesus realizava, quem já leu o Evangelho aí, já deve ter percebido, e eu chamo sempre atenção para os detalhes, que várias vezes os evangelistas, eles falam assim, e isso aconteceu num sábado. Já observaram isso? Aí Jesus faz outro milagre e fala, e isso aconteceu num sábado. Quem não conhece a cultura dos judeus pode até ficar um pouco surpreso com a insistência dos evangelistas em frisar, porque você nunca vai ver falando assim, isso aconteceu na segunda, isso aconteceu numa terça. Por que que sempre se fala sobre o sábado, quando Jesus faz uma ação, quando Jesus faz uma intervenção? Porque o sábado, gente, e nós vamos entrar agora um pouquinho na cultura judia, é um dia muito, muito especial para os judeus. Não é mais um dia, não é um dia qualquer. O sábado é um dia sagrado, é o dia do descanso, é o 7º dia. Existe um mandamento de Deus, que os judeus respeitam assim, ao pé da letra, que fala sobre guardar o sábado. Gente, isso é tão interessante, que aquela época, há 2000 anos atrás, os judeus eram o único povo do mundo que tinha uma legislação que dizia que as pessoas não deviam trabalhar pelo menos um dia da semana. Eles eram o único povo do mundo que tinham esse entendimento e essa compreensão
a respeito da necessidade humana de repouso, de lazer, de descanso, né? E eles foram levando isso tão a sério, que o sábado, ao invés de ser um dia tranquilo, um dia de descanso, foi se tornando, isso ao longo dos séculos, tá, gente? Foi se tornando um dia muito pesado, porque eles não podiam mais fazer absolutamente nada no sábado. Exemplo, preparar a sua própria comida. Não podia, isso passou a ser considerado um trabalho. Então, todo o alimento do sábado tinha que ser preparado na sexta-feira. E um detalhe, o sábado começa para o judeu com a primeira estrela na sexta-feira, tá? Então, no finalzinho da tarde ali já começa o sabá. Então, nesse momento, tudo tinha que ser paralisado, a casa tinha que estar pronta, o alimento tinha que estar pronto, porque no sábado eles não poderiam trabalhar. Eles começaram, agora os rabinos, né, os líderes religiosos, começaram por preocupação de descumprir o mandamento de guardar o sábado, começaram a fazer uma lista de tudo que não se podia fazer no sábado. Então, na lista tem dezenas de atividades. Exemplo, não pode dar nó no sábado, é considerado trabalho. Não pode salvar um animal que caiu no buraco no sábado. Não pode, o que mais que não pode no sábado? Vamos lembrar aí da lista. Eles não podem lutar para salvar a própria vida no sábado. Inclusive aconteceu, porque isso é um trabalho, né? Não podem andar no sábado acima de determinada distância, né? Inclusive eu falei sobre lutar para defender a própria vida. Isso aconteceu efetivamente na história do povo judeu. Uma vez uma cidade estava cercada por um exército inimigo, estavam entrincheirados ali há várias semanas, esperando a melhor oportunidade de tentar invadir a cidade, e eles observaram sequencialmente que no sábado não havia sentinelas sobre as torres e sobre os muros. E então resolveram, né, depois dessa observação, atacar no sábado. O que aconteceu? A cidade caiu praticamente sem resistência nenhuma. Depois desse acontecimento, aí eles começaram a fazer uma lista de exceções. Tem a lista das proibições e agora tem uma lista de exceções das proibições, né? Por exemplo, não pode lutar no sábado, exceto se for para salvar a própria vida. E aí, olha como que ficou, o que era para ser tranquilidade, lazer, um momento, né, de descanso, passou a ser um peso. Né? Tem o que eu não posso fazer, tem aquilo que eu posso fazer e eu tenho que verificar se isso se encaixa, se não. E até hoje, gente, os judeus ainda levam muito a sério o dia do descanso, né? Um aluno que teve lá, algum tempo atrás, veio me contar uma história que no sábado, no sabá, eles estavam justamente numa cidadezinha menor, onde que era muito forte a influência dos judeus ortodoxos, né? E ele observou que o elevador do hotel, ele parava em todos os andares, tanto na subida quanto na descida. Sem ninguém apertar nem dar nenhum comando, o elevador estava programado para isso. E ele ficou muito curioso com aquele negócio, ele foi perguntar lá para o guia, na recepção, por que aquilo acontecia. Aí explicaram para ele, né, para evitar o trabalho de você ter que entrar no elevador e apertar o botão do andar que você quer subir ou você quer descer. Então vejam como nós temos que nos vigiar, né, porque temos uma tendência muito grande ao legalismo, né? Jesus ele fala que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para dar finalidade à lei. Qual que era a finalidade do sábado? Era ser um peso, um castigo? Não, né? E Jesus entendia que a finalidade do sábado, né, o sábado foi feito para o homem. Jesus falou isso, e não o contrário, não é o homem que foi feito para o sábado que foi feito para o homem. Então Jesus não tinha problema nenhum de fazer milagres no sábado. Quando era necessário e quando acontecia, ele fazia as intervenções sobrenaturais no sábado, né? Jesus está fazendo bem? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas como é que os judeus começam a encarar isso? O que vocês acham? De uma forma positiva? Jesus fez mais um milagre, que bom que Jesus está aqui. Não, né? Lá está Jesus de novo,
né? Descumprindo o mandamento. Está agindo ao sábado, está fazendo intervenções no sábado. Né? E em vários momentos aconteceram embates muito duros com Jesus, as pessoas questionando muito Jesus por que ele estava fazendo aquilo no sábado. Né? Certa vez os discípulos de Jesus, eles estavam passando por uma plantação, tiveram fome, pegaram o alimento ali e debulharam. Né? Jesus estava junto, Jesus não censurou eles. Aquilo foi uma confusão danada. Por que Jesus permitiu fazer isso? Porque entre as coisas que eram proibidas no sábado, tinha lá na lista, debulhar alimentos. Né? Olha a minúcia da lista. Né? E Jesus, então, ele vai falar, olha, está aqui diante de vocês não, tá? Diante deles. Está aqui quem é maior que o sábado. Na verdade, está aqui quem é o Senhor do sábado. Olha, além de, entre aspas, né, descumprir a regra do sábado, Jesus se diz Senhor do sábado. E falou mais, falou assim, olha, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, fazendo uma referência a Deus, dizendo, olha, Deus está trabalhando no sábado, Deus está cuidando de tudo, está cuidando de todo mundo e eu também estou. Agora, aos olhos dos judeus, ele piorou um pouquinho mais a situação, porque ele se fez também filho de Deus, se igualou a Deus, dizendo, meu pai está trabalhando, eu estou fazendo a mesma coisa que ele. Então, gente, os milagres, às vezes, eles impressionavam, né? Nós saímos daqui tão felizes na aula passada, né? De pensar que os milagres continuam acontecendo, mas muitas vezes os milagres tinham também o sentido oposto, em vez de gerarem uma repercussão positiva, acabavam trazendo um problema a mais para Jesus, né, que já está com vários problemas, porque está próximo de um grupo de excluídos, porque é visto com pessoas vulneráveis, carentes, né, não agrada as autoridades religiosas, que são os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo. E as pessoas, então, elas já vão começando a ter, a essa altura, já se passaram mais ou menos uns 2 anos, desde o batismo de Jesus e do início do ministério. Perceberam que o tempo está andando? Né? O tempo está correndo? Já se passaram uns 2 anos. As pessoas começam a ter cada uma já a sua percepção sobre Jesus. Quem era, afinal de contas, Jesus? Alguém vai pensar que ele era isso, outro vai dizer, não, ele era o contrário disso, né? Para vocês, se vocês tivessem que definir aqui, com base no nosso curso, do que vocês já viram acontecendo, Jesus fazendo, Jesus ensinando, Sermão do Monte, milagres, parábolas, como é que vocês definiriam Jesus? Com uma palavra só, se fosse necessário, assim, uma palavra, como é que você diria? Saiu uma palavra aí, qual? Como é que você define Jesus? Sábio, foi isso? Sábio. Que mais? Salvador. Que mais? Quem define Jesus com uma palavra? Quem tenta aí? Amor. Mais uma. Conselheiro. Pastor. Mais alguma? Misericordioso. Não surgiu um revolucionário aí? Achei que alguém ia soltar um revolucionário, não é? Porque, de certa forma, não que eu goste da palavra, né? Mas Jesus é um pouco diferente do paradigma, do status quo estabelecido. Vocês concordam comigo? Né? E vocês acreditam que um dia, e aqui estou começando a nossa aula de hoje, Jesus fez justamente para os seus discípulos a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Né? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas dizem a respeito de mim? Essa pergunta Jesus fez na região de Cesareia de Filipe. Os evangelistas falam, nossas fontes, que Jesus estava ao redor, nas imediações de uma cidade que se chama Cesareia de Filipe. Está lá em cima no meu mapa, né? Lá em Simão, olha lá, perto do Monte Hermon, e mais que depressa, sem tempo a perder, nós vamos lá para Cesareia de Filipe e conhecer um pouco esse lugar muito especial que é o Monte Hermon. Então estamos aqui, nessa região bem conhecida nossa, né? Mar da Galileia, em direção ao norte, já nas fronteiras
da região que pertencia a Israel, nós vamos encontrar o Monte Hermon, a maior elevação de todo o território de Israel. Essa região toda ao redor aqui, ó, toda essa região aqui, o norte do Mar da Galileia, é conhecida como Colinas de Golã. Na verdade, essa região não pertencia, até 1967, ao território de Israel. Vocês sabem, Israel foi reorganizado como nação, como território, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E essa região não pertencia a Israel, mas é uma região muito importante para Israel, porque é no Monte Hermon, na base do Monte Hermon, que estão as nascentes do Rio Jordão. Praticamente toda a fonte de água de Israel vem aí do degelo do Monte Hermon. O Monte Hermon está sempre, perpetuamente coberto de neve, né? E esse degelo ao longo de todo o ano vai entrando, o solo é muito rochoso, vai infiltrando nas rochas e depois ele vai brotar lá embaixo. Então esse aqui é o Monte Hermon, um lugar muito especial, e Israel tomou posse dele na Guerra dos 6 Dias, pertencia à Síria. Em 1967 houve depois quem quiser estudar essa guerra aí é muito interessante, né? Israel tinha algumas ameaças, inclusive a Rússia estava nesse bloco aí também, e Israel, de forma muito inteligente, uma ação militar muito orquestrada, em apenas 6 dias, né, ele tomou posse dessa região aí, que era vital para a sobrevivência do Estado de Israel, porque sem água no deserto não se faz nada, né? E ele vem mantendo até os dias de hoje a posse dessa região aí. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das três fontes, uma das 3 nascentes do Rio Jordão. Então, olha só, ali no sopé do Monte Hermon, na região onde que ficava a cidade de Cesareia de Filipe, está aí a principal nascente do Rio Jordão. Muito interessante o local. A água brota como se fosse dentro de uma caverna, um paredão rochoso, a água brota ali, e já brota, não é aquela goteirinha não, sabe, que a gente imagina nascente, não, já brota com força, com um jato, formando ali já o início de um percurso caudaloso. Eu tenho outras aqui para a gente ir conhecendo esse local. Olha aí, tá vendo? Um paredão rochoso, e ali está a gruta que os visitantes, os turistas são levados para conhecer aí como o início do Rio Jordão. Essa região aí, esse lugar, como vocês podem imaginar, é um local de suprema importância histórica. Sempre os habitantes dessa região aí consideraram esse local como um local quase que uma ligação entre o céu e a terra, porque é tão importante a água para eles que aquilo dali esse local passou a ser um local de adoração a deuses, ao longo da história um local de objeto de culto. As pessoas iam lá para cultuar suas divindades. Então, no passado, lá na época do Velho Testamento ainda, nesse local, bem aí mesmo, nesses paredões rochosos, era adorado um deus aqui com D minúsculo, né, chamado Baal. Quem conhece a história do Velho Testamento vai se lembrar desse deus. Era um deus terrível, né? Normalmente as esculturas dele, as estátuas, eram feitas de bronze vazado por dentro, e eles colocavam, como se fosse um carvão, colocavam fogo por dentro, até esse bronze ficar vermelho, incandescente. Esse Deus tinha as mãos assim, para receber ofertas, crianças, né? Então, assim, era um Deus terrível. Com o passar dos séculos, né, quando vocês lembram da aula da primeira aula, depois essa região toda foi dominada pelos gregos. Lembram Alexandre o Grande? Contei para vocês a história. Aí eles mudaram o deus que era adorado aí, passou a ser adorado um deus grego chamado Pan. Já escutaram falar nesse deus? Pan. Todo mundo aqui já escutou falar nesse deus, com um nome latino. Esse deus
nas línguas latinas, nas historinhas das crianças, nas historinhas infantis, ele aparece sempre como metade homem, metade bode, com as pernas de bode, né, o corpo de homem, eu acho que tem um chifrezinho, normalmente está com uma flauta, uma coisa muito inocente, que você pensa, que bonitinho. Como é que a gente chama ele? Fauno. Esse é o deus grego Pan, que era um dos deuses que era adorados nesse local. Na verdade, o deus Pan, ou deus Fauno, não tem nada de inocente, né? Na verdade, também, como todas as divindades pagãs, né, ele era terrível e assustador. Ele era o deus dos bosques e das florestas. As pessoas, quando tinham que atravessar uma mata, às vezes elas eram tomadas de um sentimento tão grande que nós temos uma palavra em português relacionada ao deus Pan. A sensação que Pan causava nas pessoas. Qualquer pânico vem justamente do que esse Deus fazia com as pessoas. Está entendendo? Quando a gente começa a pesquisar um pouquinho mais sobre isso, né, gente? E com curiosidade a gente vai descobrindo que existe muita coisa aí estranha nesse meio. Eu tenho para mim que o fauno, né, o Pan, na verdade, não é um deus. Na verdade eu vou usar a palavra certa aqui, é um demônio, tá? E olha que eu nem fui na parte negra da internet. Na internet aberta mesmo, eu achei algumas imagens do deus Pan, não tão infantis. Dá uma olhada, Larissa, fecha o olho, Larissa, fecha o olho. Olha só o que eu achei na internet a respeito disso aí. Está entendendo? Muito bem, esse era um dos deuses que eram adorados aí na época dos gregos. Olha o local agora, por um outro ângulo, né? É difícil tirar uma foto assim, viu, gente? Normalmente isso aqui fica cheio de turistas. Vocês estão vendo que no paredão tem alguns buracos, como se fossem nichos, oratórios, né? Eu acho que eu tenho ela mais próxima aqui, tenho. Olha só. Em cada um desses buracos, na época de Jesus, tinha aí uma imagem de adoração para um Deus diferente. Tá? Hoje, os estudiosos, arqueólogos, desenhistas estão tentando reconstruir como que devia ser esse lugar na época que Jesus andou. Tá? Esse desenho eu tirei a foto lá mesmo. Olha só. E se imagina que esse local era assim na época de Jesus, cheio de pequenos altares e nichos e construções de adoração a diversos deuses diferentes. Na época de Jesus, qual que era o principal deus que era adorado aí? O imperador. O imperador romano, né, Augustus, era uma divindade que era adorada nesse local, entre tantas as outras. Aliás, a cidade, Cesareia de Filipe, né, já é uma homenagem, tanto a César quanto a Filipe, tetrarca, né, filho de Herodes o Grande, que também governa nesse local aí. Muito bem, eu consigo imaginar, o Evangelho não fala claramente que Jesus estava aí, exatamente, mas fala que ele estava em Cesareia de Filipe, andando na região de Cesareia de Filipe. Eu consigo imaginar Jesus muito próximo daí, quem sabe aí, mas se não no local, no contexto. Qual que é o contexto? Um contexto de adoração histórica por milênios a diversas divindades diferentes. E agora Jesus chega nesse local e ele pergunta, quem que as pessoas dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse olhando para aquele panteão e perguntando, será que eu sou colocado como mais um aqui, né? Será que eu estou nesse meio aqui? O que as pessoas pensam de mim? Então os discípulos falaram, olha, alguns dizem que você é João Batista. Lembra, João Batista tinha sido decapitado, mas há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Outros falam que você é Elias, que voltou, né? Ou quem sabe um dos profetas. Aí Jesus interrompeu aquela conversa e mudou a pergunta. E você? E vocês? Quem dizem que eu sou? Não é a mesma pergunta que eu fiz para vocês ainda agora? E nós respondemos com várias palavras. Foi a mesma pergunta que Jesus fez para os seguidores. Vocês, como me definem? E ali, um deles, aquele de sempre, né? Que
está um passo na frente, fala muita coisa boa, de vez em quando fala umas besteiras também. Eu imagino ele assim, ó, a rodinha em volta de Jesus, tá? Eu imagino ele dando um passo assim, eu sei quem você é. Eu sei. E Jesus, fala Pedro, tinha que ser você, fala Pedro, quem é? O que você acha que eu sou? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Certa resposta. Foi isso que Jesus falou para ele. Falou, Pedro, o que você está falando não vem de você. Foi o próprio Deus que te revelou. E eu tenho uma coisa para dizer também para você, Pedro. O que Pedro tinha acabado de dizer? Quem era Jesus? Agora, Jesus tem alguma coisa para dizer para Pedro sobre quem Pedro é. Vamos ver como é que foi essa conversa? Vamos fazer de uma forma um pouco mais teatral aqui. Vem cá, você pode ser o Pedro hoje? Pode ser? Me ajuda aqui, vem cá. Você não é tímido não, né? Esse é tímido? Então tá bom. Nós ensaiamos aquele texto, você está com ele aí? Não, esqueceu? Então, ó, eu sou Jesus, de novo, hein, gente? E nós estamos aqui com Pedro, não é Pedro? Então, Pedro acabou de falar para Jesus, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala assim, eu tenho alguma coisa para te falar também. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entenderam o que Jesus falou? Jesus estava falando daquela pedra ali? Espera aí, Pedro, sai daí não. Jesus estava falando dessa pedra aí? Vocês acham? Olha só que coincidência, eles estão diante da maior pedra de Israel, a maior formação. Mas eu não acredito que Jesus esteja falando dessa pedra. Jesus está usando aqui um jogo de palavras e de ideias, um jogo visual também. Jesus era mestre da comunicação, gente. Vocês vão ver nas próximas aulas agora Jesus se comunicando mais, falando cada vez mais. Jesus era muito bom nisso, né? Então ele usou todo esse contexto para trazer a mensagem dele, né? E ele brinca com o nome de Pedro. Vem cá, Pedro. Tu és pedra. Não é isso que significa Pedro? Tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Vamos tentar interpretar o que Jesus está falando? Possibilidades, tá? Então vamos lá. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que é a pedra aqui? Quem que é? Pedro. Vocês estão comigo aqui, né? Se foi assim que aconteceu, Pedro é a pedra, tá? Essa é a interpretação mais utilizada, inclusive, pela Igreja Católica. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja se funda. Pedro é considerado o primeiro papa na tradição católica, né? E a autoridade de todos os papas decorrem da autoridade de Pedro, como sucessores de Pedro, ok? Vamos de novo? Agora, outra possibilidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mudou alguma coisa? Não, gente, falei a mesma coisa. Não falei a mesma coisa? Eu falei a mesma coisa, mas o sentido agora é outro. Quem que é a pedra agora? Jesus é a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, né? E isso depois, lá quando Pedro vai escrever uma carta, lá na frente do Novo Testamento, ele escreve a primeira carta de Pedro, lá ele vai falar que Jesus é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas veio a se tornar a principal pedra, ok? Essa é uma das interpretações mais utilizadas pelas igrejas protestantes. Jesus como a pedra, tá? Agora, uma terceira, ok? O que Pedro acabou de falar para Jesus? Tu és o Cristo. E Jesus falou, olha, foi o próprio Deus que te falou isso, Pedro. Tu és o Cristo. Está aqui o que Pedro falou. Então Jesus fala, tu és o Pedro. E sobre esta pedra, o que você acabou de falar, essa afirmação, edificarei a minha igreja. Mudou de novo? O que é a pedra agora? O que é a pedra? Não é Cristo mais. O que é pedra? A afirmação de que Jesus é o Cristo, é o Messias. Tem uma interpretação aqui, alguma das três é errada, é mais certa. São interpretações possíveis que o texto nos permite. Rafael, eu particularmente acho essa última muito interessante, sabe por quê?
só pode existir cristianismo se Jesus for o Cristo. Essa afirmação vai ser, sem dúvida nenhuma, um pilar da igreja cristã lá na frente. Ok? Uma salva de palmas para Pedro. Muito bom. Interpretou muito bem, não interpretou, gente? Vocês gostaram do Pedro? Depois nós vamos precisar de você para outros papéis, né, ao longo da nossa aula, tá? Gente, essa afirmação de que Jesus era o Cristo é tão fundamental que ela muda a nossa história daqui para frente, tá? Nós estamos no meio do nosso curso, a segunda parte do nosso curso começa na próxima aula e essa afirmação é o gatilho que puxa o resto da história. É tão importante que na hora que Pedro falou isso, Jesus falou, não contem para ninguém. Não contem isso para ninguém. Por hora, bico calado. Por quê? Jesus não quer que ninguém saiba que ele era o Cristo? Não é isso. É que ser o Cristo, gente, tem muitas consequências. Traz um pacote todo junto. Lembram da primeira aula? O que aconteceria com o Cristo? O Cristo, de acordo com as profecias, ele seria perseguido, ele seria torturado, ele seria morto. É porque esse não era o momento ainda, porque Jesus ser o Cristo desataria todos esses acontecimentos numa velocidade muito grande. Então era necessário ainda alguma preparação do povo, sim, mas especialmente dos seus seguidores. Porque pensem nos discípulos, gente, até agora, qual a expectativa que eles têm sobre Jesus? Os discípulos, vendo milagres, Jesus ensinando, eles podem achar que essa história vai caminhar para esse lado que eu acabei de falar, que Jesus em poucos meses vai ser julgado, condenado, morto e enfim, entre aspas, acabou, né? Eles não estão preparados para isso. Tanto que a partir dessa hora, desse exato momento da declaração de Pedro, Jesus começa a falar com os discípulos dele pela primeira vez, olha, importa que aconteça com Cristo, comigo, tudo que os profetas falaram. Eu vou ser morto. Jesus falou isso para eles. Eu vou ser morto. Olha que choque, gente. Não é uma pessoa saudável, cheia de vida, cheia de poder, né, que assim, parece que está desencadeando uma coisa tão forte, tão linda. Como é que alguém estaria preparado para essa notícia? Né? Isso poderia acontecer nesse momento. Quando a gente recebe uma notícia de um amigo nosso, né, um familiar que está saudável, assim, de repente, fulano está mal, nem fala o nome da doença, né? Aquela doença. Não é? Não falta o chão? Foi assim que os discípulos ficaram. Inclusive, as nossas fontes dizem que parece até que eles não compreenderam bem. Sabe quando a mente bloqueia? Né? Fala lá que eles ficaram meio atônitos, meio que como se tivessem escutado e não tivessem entendido bem. Pedro, sempre ele, né? Um pouquinho mais ligado que todo mundo, parece que entendeu, mas puxou para o outro lado, virou para Jesus e falou assim, para com isso, Jesus, que isso? Vira essa boca para lá, isso não vai te acontecer, não vai te acontecer isso. Aí, Jesus, que ainda agora tinha dado certinho para Pedro, joinha, agora Jesus, em Pedro, falou, foi Satanás que falou isso. Ainda agora, né, Jesus falou para ele, foi o Deus que te revelou isso. Agora Jesus falou para ele, arreda-te, Satanás, porque não cogitas mais das coisas de Deus, agora você está cogitando das coisas de homem. Ou seja, Jesus sabe o que ele tem que fazer, o que vai acontecer, ele está pronto, mas os dele ainda não estavam prontos. Então, imediatamente a gente vê a história mudando a caminhada e começa uma preparação muito grande para os acontecimentos que viriam em seguida. Talvez o primeiro a ser preparado vai ser o próprio Jesus. Os evangelistas fazem link do que aconteceu em Cesareia de Filipe, que a gente acabou de ver, com um outro acontecimento que eu vou narrar para vocês, que é conhecido também da maioria, que se chamado de transfiguração. Já escutaram falar nesse episódio? Os evangelistas fazem um link. Dizem assim, Mateus fala que foi Lucas fala que foi 6 dias depois do que aconteceu.
né, da afirmação de Pedro. Já Mateus fala que foram cerca de 8 dias depois. Se eu tiver invertido, vocês me perdoem, mas é isso aí. Então, eles fizeram questão, os narradores da história, de mostrar que os acontecimentos estão interligados entre si. Eles foram levados por Jesus para um monte alto, e nesse monte alto subiram apenas 3 dos discípulos. Vejam que entre os apóstolos, que são um grupo menor, Jesus também tem o seu grupinho, a sua panelinha de maior afinidade, né? Os de maior confiança. Quem são? Pedro, Tiago e João. Esses subiram com Jesus até o alto monte, onde aconteceu a transfiguração. Tá? Lá em Israel, o ponto turístico da transfiguração é esse aqui, ó, o Monte Tabor. Ele fica bastante distante de Cesareia de Filipe, considerando a época, né, 70 quilômetros de distância, lá mais próximo de Nazaré. Tá? E ele não é assim um monte muito alto, apesar, né, então, da tradição e do turismo considerar ele como um local da transfiguração. Tem uma outra possibilidade, menos usual, mas é de que o Monte da Transfiguração seja aquele lá perto de onde Jesus estava, o Monte Hermon. Esse sim, um monte muito alto, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Uma cordilheira, na verdade, um lugar onde que esse acontecimento poderia ter se dado de uma forma mais, vamos dizer assim, óbvia, porque Jesus estava nas mediações de Cesareia de Filipe. Não que ele não pudesse ter percorrido os 70 quilômetros, mas parece que o mais lógico seria o Monte Hermon. Vê se vocês concordam comigo. Altitude, lembram do Tabor? 562 metros. Mas olha o detalhe, os evangelistas falam, um monte alto. Olha o Hermon, 2.796 metros. Localização, imediações de Cesareia de Filipe. Esse o Monte Hermon, se for aí que aconteceu a transfiguração, encaixa com um salmo lindo da Bíblia, o Salmo 133, né, que fala sobre amizade, fala como é bom viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon, né, que escorre o quê? Gerando vida, né, e fala, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Então, seja no Tabor, seja no Monte Hermon, né, Jesus subiu com os seus discípulos, com 3 dos seus discípulos, fala que eles estavam premidos de sono, e não conseguiam ficar com os olhos abertos. O que é premidos, gente? Tem umas palavras na língua portuguesa que a gente foi utilizando cada vez menos e embola, né? Premidos de sono. Premidos de sono. Sabe aquele filme que você queria assistir, você assistiu até metade, mas já está tarde, sua esposa te balança, seu filho te chama e você, tô acordado, e vê uma cena e não aguenta e dorme de novo. Era assim que os discípulos estavam. Jesus queria fazer o quê no Monte Hermon? Queria orar com eles, mas eles estão premidos de sono, eles tentam ficar acordados. Isso não acontece com você quando você ora não, né, gente? Quando você ora de noite, deitado na cama, aí você começa com a oração, Senhor Jesus, muito obrigado. E lá no dia seguinte, na hora que você acorda, você fala, amém. Cara de pau, oração grande, passou a noite orando, né? Então, era mais ou menos essa situação. Só que uma hora, quando eles abrem os olhos, eles veem que Jesus não estava sozinho. Havia outras 2 pessoas com ele. E aí eles começam a observar mais, e Jesus está com a sua aparência usual. Fala que o seu rosto brilhava como se fosse a luz do sol. Eles mal conseguem olhar para a face de Jesus. Curioso, tem uma descrição também sobre as vestes de Jesus. Fala que elas estavam brancas, de tal modo brancas que elas resplandeciam. Não estava falando que Jesus estava vestido com outra coisa, não estava falando que estava vestido, mas que era tão branco. Aí olha o evangelista, o detalhe, ele fala assim, nenhum lavandeiro poderia lavar as roupas daquela maneira. Olha que curioso, né? Jesus
não estava no seu aspecto integralmente humano. Ali era um Jesus glorificado. Ele estava em glória. E as pessoas que estavam com ele, né, as fontes vão dizer para a gente que eram Moisés e Elias, os profetas do Velho Testamento. Imaginaram a transfiguração? Pintaram a tela? Pintaram? Vamos ver? Então, essa alguém quis pintar, né? Com certeza, o momento mais glorioso da vida de Jesus. Quem vocês acham que pintou? Rafael, né, gente? Rafael, olha lá. Rafael de Sânzio, né? Essa pintura é, assim, o bambambam no mundo da arte. Uma das pinturas mais ovacionadas aí, com certa razão, porque realmente é muito bem feita, né? As fisionomias, os traços, as roupas. Do ponto de vista da pintura, eu creio que realmente é magistral. Do ponto de vista da correção histórica, aí o bicho pegou, né? Por que não pode ser assim do jeito que o meu xará pintou? Principalmente por causa disso, né? Quem que subiu com Jesus e presenciou a transfiguração? Apenas Pedro, Tiago e João. Quem estava ali com Jesus, no máximo mais 2 pessoas. Então Rafael pintou os 3 deitados ali no chão, assustados com o que estão vendo, né? Mas um monte de gente ali apontando, assistindo, comentando, né? Que realmente não aconteceu. Essa é considerada uma das principais telas de Rafael de Sânzio, uma das últimas, se não a última, e ele morreu jovem, pouco tempo depois, de uma forma muito misteriosa, né? Hoje a aula é só mistérios, né? Provavelmente se diz que um encontro noturno, não sei mais detalhes, não me perguntem, né? Teve um encontro noturno e depois daquilo ali rapidamente morreu, né? Na época escreveram lá foi enterrado lá no Panteão em Roma e escreveram que aqui jaz aquele que em vida fez a natureza temer que fosse por si superada. Ou seja, ele pintava com tanta vida que, segundo, né, a frase lá da lápide, até a natureza tinha medo da vida que saía das telas do Rafael. Mas nós estamos aqui para falar da transfiguração. Vamos voltar lá, né? Outra coisa que está meio estranha aí é porque Jesus, o Moisés e Elias, eles estão meio flutuando, né? Estão meio voando como fantasminhas, e o texto não fala isso. O texto fala que Moisés e Elias e Jesus conversavam. Pedro também quis participar da conversa. É claro, né, gente? Logo o Pedro não ia participar desse momento, né, Gisele? O que o Pedro fala? Os evangelistas dizem assim, que ele não sabia o que falar. E não tendo o que falar, ele saiu com essa assim: ô Jesus, vamos fazer o seguinte, eu faço 3 tendas aqui. Uma para você, uma para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui. Está tão bom a gente aqui, a gente não precisa de mais nada. É a cara do Pedro, não é, gente? Tinha que ser o Pedro, né? Só que dessa vez ele deu uma bola tão fora, que enquanto ele falava, veio uma voz do céu e falou assim... alguém falou aqui, não fui eu, alguém falou, cala a boca. Foi mais ou menos isso que a voz falou. Este é o meu filho amado, a ele escutai. Em outras palavras, fica quieto, deixa quem pode falar, não é? Então Pedro entendeu que ele não deveria dar nenhuma palavra mais, né? E Moisés e Elias não permanecem ali, obviamente, a ideia de Pedro não deu certo, né? E Jesus orienta aos 3 discípulos que presenciaram isso para que, por hora, nada revelassem a respeito do que eles tinham visto até o momento certo. E sabe quando os 3 discípulos vão contar isso? Só depois da morte e da ressurreição de Jesus eles vão contar a respeito desse episódio que aconteceu. Um parêntese aqui para dizer que essa narrativa, esse evento é utilizado por alguns grupos, né, religiosos para afirmar a possibilidade de diálogo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, para afirmar que existe jeito
de mortos e vivos conversarem, tá? Com respeito total a quem pensa diferente, eu não acho que esse texto dá base para a gente pensar isso. Acho que é muito complicado a gente criar teorias e doutrinas com base numa história isolada. Pega aquela história ali e fala, lá, né, os mortos podem conversar com vivos. Até porque nessa história, eu não vejo nenhum morto conversando com vivo aqui. Pedro, Tiago e João não conversaram com Moisés e com Elias, em nenhum momento. Quem que conversou com Moisés e Elias foi quem? Foi Jesus. Aí você vai falar, tá, mas Jesus não é vivo? Jesus não estava no corpo físico dele, não é isso? Jesus estava no seu corpo transfigurado. A narrativa é enfática, Jesus estava ali em glória. É só Jesus que conversa com Moisés e com Elias. Então não acho que, com base nesse único texto, é possível afirmar que a Bíblia sustenta essa possibilidade. A partir de agora, gente, o que vai acontecer cada vez de uma forma mais enfática? Jesus começa a ficar menos com o povão, menos com as multidões, com o grupão, e passar cada vez mais tempo com os seus discípulos. A gente vai ver ele conversando muito com os seus discípulos, preparando muito, ensinando, transmitindo valores, porque Jesus sabe que o tempo vai ser muito acelerado daqui para o final, né? E esses homens, né? Entre esses homens estão também as mulheres, né? Como a gente já viu numa aula passada, eles precisam estar fortalecidos, eles precisam entender muito bem quais são os valores, o que é o reino de Deus. Assim como nós ainda hoje estamos precisando bem entender o que é o reino de Deus, o que é cristianismo, né? Muitas vezes a gente se diz cristão, né? Se diz seguidor de Cristo, mas realmente será que praticamos os ensinos, os valores do reino de Cristo? E é isso que eu quero começar a mostrar para vocês agora, nessa sequência, assim, quase que imediata, aí, que está ilustrada nessas fotos. Ao sair dali da transfiguração, eles voltam para a cidade deles, que a gente sabe que é Cafarnaum, e logo alguém aborda Pedro, um cobrador de impostos, né? Ô Pedro, o teu mestre não paga tributo, não? Foi a pergunta que fizeram para ele. Estava na época de pagar o tributo. O tributo era 2 denários por pessoa. Pedro, né, um pouco perdido, falou, paga sim, mas não tinha nem dinheiro, né, e nem mais explicação. Pedro volta para casa, um pouco pensativo nisso, mas antes que ele falasse qualquer coisa, Jesus já aborda ele. Fala, Pedro, vem cá, faz o seguinte, vai lá, lança o anzol e pesca, né? O primeiro peixe que você pegar, o que você encontrar na boca dele, você vai lá e paga o tributo. Eu acho que Pedro deve ter ficado com uma interrogação ainda maior, né? E ele cumpre, obediente, o que Jesus falou, e quando ele pesca o peixe, na boca dele tinha uma moeda que valia 1 estáter. O estáter valia 4 denários. Quanto que era o tributo que eu falei? 2 denários por pessoa, né? Era o suficiente exatamente para pagar o tributo de Jesus e o de Pedro. É um milagre, gente? É uma intervenção sobrenatural? Isso é um milagre? Eu não tenho dúvida de que seja. Mas como já começamos a conversar aqui, Deus usa muitas vezes métodos naturais. Deus usa o remédio que o médico passa. Não usa? Usa. Deus usa o boldo que a mamãe espreme lá para o filho. Usa o banho frio. Deus usa. Deus pode intervir sobrenaturalmente através de elementos naturais. Eu creio nisso, né? E esse milagre é um milagre todo repleto de elementos naturais. Você pensa assim, nossa, é muito viajado achar uma moeda na boca de um peixe? Você acha isso? Não é, não. Deixa eu te contar que no Mar da Galileia, uma das principais espécies de peixes que tem lá, o nome científico dela chama Hemicromis sacra. Mas como não tem ninguém aqui que tem interesse em nome científico, o nome popular desse peixe é São Pedro. Até hoje, tá? Se você for lá em Tiberíades, ficar lá no hotel na beira do Mar da Galileia, no almoço eles vão te servir um São Pedro, tá? O São Pedro é uma espécie de peixe, parece até com a tilápia, que ele, quando expele os filhotes,
para protegê-los, antes que os filhotes alcancem a maturidade, ele guarda os filhotes dentro da boca e fica com esses filhotes protegendo. E quando não está com filhotes, o que o São Pedro, lá, o Hemicromes, o que ele faz? Ele procura uma pedra no fundo do rio, no fundo do lago, e mantém essa pedra na boca para a cavidade, o espaço não se fechar, ficar aberto ali na hora que ele precisar, está ali o espaço para os filhotes. Entenderam? O São Pedro, que o Pedro pescou, ele não achou uma moeda no fundo do lago. O que ele achou? Desculpa, ele não achou uma pedra no fundo do lago. O que ele achou? Ele achou uma moeda, e a moeda era a quantia necessária para o pagamento do tributo. Um milagre? Só Jesus podia saber que o primeiro peixe a pescar ia ser um peixe que tinha uma moeda com valor exato. Mas um milagre rastreado naturalmente, está entendendo? O peixe existe, existe a lógica por trás disso, né? Então, o que Jesus queria ensinar com isso? Sobre pesca, né? Ou sobre espécies de tilápia? Nada disso. O que Jesus queria ensinar, gente, com essa intervenção sobrenatural, natural dele, né? Ele queria ensinar, gente, que nesse mundo, enquanto aqui estivermos, nós somos sujeitos à autoridade. Nós somos cidadãos do reino celestial, mas nós também somos cidadãos desse mundo. Aqui nós devemos obedecer às autoridades, nós devemos obedecer à lei, nós devemos obedecer à polícia, obedecer às ordens judiciais. Mesmo que você for presidente, você deveria obedecer às ordens judiciais. Aqui, gente, nós temos que aprender sobre submissão. Esse é um valor do cristianismo, tá bom? Eu não concordo com isso. Está chegando a época do imposto de renda, eu acho mesmo que se tiver jeito de burlar, tenha que burlar mesmo para não dar dinheiro para esse governo sem vergonha. Olha, Jesus diria para você o seguinte, então, você não pode ser meu seguidor. Quem quiser ser meu seguidor tem que entender os valores do meu reino. E submissão, sujeição às autoridades é um valor do meu reino. Daqui a pouco os discípulos vão precisar muito desse valor, porque eles têm Jesus. E então eles vão ter que aprender a obedecer e viver nesse mundo debaixo da autoridade, das autoridades desse mundo. Enquanto eles conversavam a respeito disso aí, né, Jesus perguntou para eles qual que era o motivo do cochicho que estava acontecendo entre os discípulos. E aí eles acabaram soltando para Jesus, assim, como uma criança que fez coisa errada e não quer contar para o pai, fala assim, é que enquanto a gente estava vindo para cá, a gente estava discutindo sobre quem de nós é o maior nesse reino, né? Quem de nós vai ser as autoridades, os mais importantes, os mais famosos. Muito humano isso, não é, gente? É bom a gente estudar essa história, porque a gente vai desmitificando, né? Esses homens, sem dúvida, valentes, escolhidos por Deus, mas eles eram homens, eram mulheres, eram gente igual a gente, sujeita à fraqueza, a pensamentos nobres e depois a pensamentos tão... Olha a discussão, eles querem saber quem que vai ser o mais importante. Sabe como é que Jesus responde para eles? Chama uma criança que estava próximo, né? Pega essa criança e fala assim, tá vendo essa criança aqui? Quem não se tornar igualzinho a essa criança, nem entrar no reino de Deus não vai entrar. O que Jesus está ensinando agora? Sobre o que é o ensino de Jesus? Sem dúvida nenhuma sobre humildade, né? Porque não existe humildade como a das crianças, não é? As crianças têm um coração humilde, às vezes elas aprontam, você vai lá, briga com elas e tal, né? E elas saem lá e no momento seguinte ela é capaz de vir, te abraçar, dizer que te ama, o coração delas é aberto, né? Isso era o que Jesus queria dizer para eles, olha, vocês precisam se tornar como crianças, precisam ser humildes. Olha aí mais um valor do cristianismo. O cristianismo é baseado na humildade. Lá na frente, os escritores das cartas, né, do Novo Testamento, vão dizer que a gente tem que ser tão humilde, que é dever nosso como cristão considerar cada um dos outros superior a nós mesmos. Nós podemos considerar no máximo igual,
Não é? Nossa tendência, se você for uma pessoa muito boa, às vezes você considera o teu vizinho como igual. Normalmente você considera você superior, mas vamos dizer que você chegou a considerar igual, mas não é isso. O ensino de Cristo é seja humilde ao ponto de considerar o outro como superior a você. E aí, para acabar aí essa série aí desse slide aí, né? No mesmo contexto de preparação para os discípulos, eles começaram a conversar sobre o perdão e, de novo, o Pedro soltou mais um. Mas como é que é esse negócio de perdoar? Eu tenho que perdoar quantas vezes uma pessoa? Pedro falou assim, se eu perdoar 7 vezes, tá bom? Ô gente, alguém perdoa 7 vezes a mesma pessoa pela mesma coisa? Alguém aqui perdoa? Perdoa? O que você acha? Perdoa? Difícil demais, não é? Imagina, você emprestou dinheiro para alguém. A pessoa falou que ia te pagar na semana que vem. Aí ela não paga. Aí você, não, tudo bem, fica tranquilo. O dia que você precisar, você pede de novo. A pessoa pede de novo e não paga de novo. Como é que é? Você continua emprestando a 3ª, a 4ª, a 5ª, até a 7ª vez? Vocês acham que Pedro perdoava até 7 vezes? Quando ele falou para Jesus, se eu perdoar até 7 vezes, tá bom? Eu acho que Pedro está até fazendo uma aqui, né? Olha como eu sou esforçado, olha como eu sou cristão, né? Eu sou capaz de perdoar 7 vezes. Não era, ninguém era. Jesus falou 7 vezes? Não, acho que 7 vezes não está bom, não. Eu acho que tem que perdoar até 70 vezes 7. Os nossos professores de matemática já fizeram conta aí, e estão lá, 490. Eu já perdoei meu marido 482, falta só 6 vezes para eu ficar liberado disso aí. É isso, gente? Jesus falou então que a gente tem que perdoar até 490 vezes? Foi isso? Não. O que significa 490? 7 é a perfeição. É o número que indica a perfeição. 70 é 10 vezes a perfeição. Quantas vezes nós temos que perdoar? 10 vezes a perfeição vezes a perfeição. Qual que é o resultado? Infinito. Infinito. Olha, mais uma vez, Jesus esticando a corda ao máximo para mostrar que os valores que ele tem, os valores desse reino, né, são valores muito diferentes dos valores do homem comum, do homem normal. Quem que acredita nisso, gente? Obedecer às autoridades, submissão, humildade, perdoar sempre, dar outra face. Quem que acredita nisso? Bondade, amor, como foi falado aqui, sabedoria. As pessoas não acreditam mais nisso, né? Jesus, então, nesse tempo agora, nesses dias, nessas semanas, ele está formando o conjunto, a preparação, né, para que os discípulos fossem capazes agora de suportar o que viria pela frente sem Jesus daqui a alguns meses. Pensem bem, gente, os discípulos vão ser perseguidos, vão ser maltratados, vão ser ultrajados, vão ser presos, e ainda assim eles têm que falar do amor de Deus. Como que eles vão falar para alguém que está matando a família dele, e matando, eu estou falando literalmente, como é que você vai falar sobre o amor de Deus para essa pessoa, a não ser que você tenha perdoado de todo o coração e sem reserva para essas pessoas? Os discípulos iam precisar, gente, desse ensino? Muito, muito, muito. Aí você pode pensar, mas quem que é capaz de cumprir esse ensino de Jesus? Jesus é. Daqui uns dias, daqui a algumas semanas, nós vamos estar juntos aqui, se Deus quiser, né? E lá na hora que os cravos atravessam a mão dele, ele fala, Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Então, Jesus ensinou como mestre da teoria, mas Jesus ensinou também na prática. O ensino de Jesus é prático, né? Ele ensina aquilo que ele tem experiência e que ele é capaz de cumprir. Muito bem, gente, mais algumas semanas se passam na vida de Jesus e vai chegando aquele momento bem esperado da nossa aula de hoje, né, que dá título para a nossa aula. Estava acontecendo uma festa, o que não é novidade, judeu adora festa, né? Lá em Jerusalém é uma festa muito legal, que se chama Festa das Cabaninhas, também chamada de Festa dos Tabernáculos ou Sukká, tá? Essa festa é uma festa tradicional, faz parte do calendário judaico, acontece sempre no outono deles. Aqui no nosso calendário, porque o calendário do judeu é diferente, né? Um calendário lunar, não é igual ao nosso, que é solar. Aqui para a gente cai mais ou menos em outubro essa festa, tá? E lá corresponde ao início do ano deles.
E nessa festa, ela é o divisor de águas entre aquele período de estiagem, aquele período do ano seco, e o início que vem depois do inverno, que é o período chuvoso no hemisfério norte. Tá? Então, gente, eles estão saindo do pior período de seca num lugar muito seco e num lugar desértico. Eles já estão assim, né, no limite. E eles fazem essa festa tanto para agradecer a Deus, porque passaram vivos, sobreviveram, deram conta por esse período tão duro de estiagem, como também para pedir a Deus que o período que venha seja chuvoso, que Deus derrame a água, né, e que a água possa, enfim, molhar a terra e dar os alimentos que eles precisam. Então tem esses dois elementos aí na festa da Sukká. Durante esse período, olha que legal, gente, eles saem das suas casas, os judeus, e por isso que se chama festa das cabaninhas, tá? E eles acampam. Eles passam a festa, que é 7 dias e mais um dia de descanso, eles passam dentro de cabaninhas. Tá? Era assim ao longo da história, hoje um pouco menos, claro, né? O mundo está um pouco mais moderno, mas ainda acontece. Olha essa foto aí, é de uma cabaninha atual, né, gente? Não é da época de Jesus. Vocês estão vendo o prédio com ar-condicionado lá no fundo, né? Não tem, né? E algumas cabaninhas, inclusive, não é o caso dessa, não tem nem teto, é sem cobertura, só com as laterais, para que eles possam olhar para o céu estrelado durante as noites e dirigirem as orações durante essa festa. Essa festa lembra muito, ela tem muita conexão com o Êxodo, porque o Êxodo foi esse período também que eles passaram fome, passaram sede, Deus foi a providência, Deus guardou e Deus cuidou deles. Tá? Logo no início dessa festa, um rito que tem, interessante, o sacerdote, ele pega um cântaro, normalmente feito de ouro, e ele enche esse cântaro com água do tanque de Siloé, e ele traz essa água em procissão, o povo atrás dele, ele vai até o templo, chega no altar do templo e derrama essa água, como se estivesse derramando diante de Deus. É como se eles estivessem dando assim, o que eles têm de mais precioso para Deus. O maior tesouro, gente, para o povo judeu, ainda hoje, é água. É água. Água para eles, gente, é vida. É como se fosse, assim, petróleo para eles, mais importante que petróleo. Às vezes a gente, né, no nosso país tão abundante, a gente não tem consciência de quanto nós somos dependentes desse recurso. Você nunca vai ver um judeu lavando carro, né, com a mangueira lá, ou varrendo a calçada, desperdiçando água. Pelo contrário, o que você vai ver lá? É eles produzindo no deserto, na areia, inclusive morango, com técnicas de gotejamento na raiz, aquelas mangueiras passando por todo o território, né, e saindo lá uma gotinha de cada vez na raiz, porque eles sabem a importância da água. Nessa época, então, gente, tinha uma tradição bem legal. No último dia de festa, eles subiam em cima dos telhados, das casas, para olhar a fumaça que saía do templo. E, de acordo com o lado que a fumaça ia, eles tentavam fazer a predição se aquele ano ia ser um ano chuvoso ou não. Não é muito estranho isso, não, porque muita gente faz isso até hoje, né? De acordo com o lado. Doutor Eliseu conhece meu sogro muito bem, né? Meu sogro até hoje, quando passa ali pela avenida, ali na frente do fórum, ele olha a fumaça da Uzi Minas, depois pergunta para ele. E de acordo com o lado que a fumaça da Uzi Minas está indo, ele fala, vai chover. E chove mesmo, se ele falar que vai chover, ele acerta, né? Então, você vê, ainda hoje a gente faz essas coisas, mas na época lá era um rito, eles tentarem acertar se o ano ia ser chuvoso ou não. Eu precisava contar tudo isso sobre a festa dos tabernáculos para você entender bem o que vai acontecer, né? Os episódios que se darão nessa festa. Jesus ele foi escondido para a festa dos tabernáculos, ele não foi no meio daquelas caravanas, porque entre os judeus
entre o povo de Jerusalém, já havia um boato que Jesus tinha que ser contido. O que Jesus estava fazendo não podia deixar barato. Então Jesus vai escondido para a festa dos tabernáculos e quando ele chega lá, tem muita expectativa a respeito do que ele vai fazer e do que ele vai falar. As pessoas questionam muito sobre ele, né? E uma das coisas que ele fala no templo, né, num dia ensinando o povo, ele fala uma frase muito famosa e você vai entender ela muito bem agora. Ele fala assim, ó, Jesus falando, na festa dos tabernáculos, vocês estão com sede? Vocês estão com sede? Eu estou, me deu uma sede aqui agora. Quem não estava com sede ficou agora, né, gente? Jesus pergunta para eles, vocês têm sede? Se alguém tem sede, bebe de mim, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Uma frase que fora do contexto é difícil de entender, mas agora que você entende que a água era o tema principal da festa dos tabernáculos, agora que você sabe que água para o judeu não significa água, significa vida. Agora você entende quando Jesus fala, vocês estão com sede? Gente, eles não estavam com sede, eles estavam desesperados. Eles queriam saber se vai chover ou não no ano, porque eles precisam desesperadamente de água. E Jesus fala, se vocês têm sede, ou seja, se vocês têm necessidade, se vocês querem viver, bebam de mim, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vocês já entenderam que nesse contexto que nós estamos falando, quem que tem água para oferecer? Ou seja, quem é a pessoa que pode oferecer vida? Eu falei que a festa tem uma ligação com o Êxodo. Lá no Êxodo, Deus tirou água da pedra para esse povo beber no deserto. Quem que tem água para oferecer? Só Deus. Quando Jesus fala, bebam de mim, o que Jesus estava falando? Entenderam o que Jesus estava falando? O povo entendeu. Algumas pessoas, inclusive, acreditaram, creram. Outras ficaram meio aborrecidas com o que Jesus estava falando. E o povo cada vez mais fala com Jesus o seguinte, olha, você tem alguma coisa para dizer para a gente? Fala claramente então, não fica falando através de imagens, figuras, por que você não nos fala claramente? Então Jesus, no último dia da festa, ele falou mais alguma coisa muito importante, você também já escutou, mas que agora você vai entender de um modo bem diferente. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Já escutou essa frase? Né? Eu já tinha escutado diversas vezes, e eu nunca tinha entendido essa frase. Bem, eu sei o que é luz, eu sei o que é mundo, mas qual o impacto? Porque fala que depois que Jesus falou isso, algumas pessoas chamaram guardas para prender Jesus. E eu só fui entender o significado dessa frase depois que eu vi essa gravura. E eu fui pesquisar e entender o que ela significa. Você consegue decifrar essa figura aí? É um candelabro. O candelabro é um dos símbolos da nação judaica. É uma espécie de, vamos pôr assim, uma luminária. Não é? Ele tem 7 braços. Em cada ponta tem aí como se fosse uma candeia. Lembra da minha candeiazinha? Né? E o candelabro também é alimentado por azeite, tem um pavio e ele dá a luz dele. O que tem de diferente nesse candelabro aí da ilustração? Tem alguma coisa que chama atenção na ilustração? É um desenho, né? Não. Ele está entre duas o quê? Duas árvores. Árvores aparentemente adultas, não é? O diferente desse candelabro aí é que ele parece da altura de árvores. Você consegue imaginar um negócio desse feito em ouro, da altura de uma árvore? Então não imaginem um, mas imaginem 4. Porque na festa dos tabernáculos eles acendiam 4 candelabros durante a noite
E as pessoas festejavam, dançavam, celebravam, oravam, passavam a noite debaixo dessas luzes. Se você não conseguiu imaginar isso agora, é até bom, porque você estaria imaginando errado, porque esses 4 candelabros não eram do tamanho de árvores, eles eram muito maiores. Esses candelabros tinham 21 metros de altura, esses 4 candelabros. É o equivalente a um prédio de 7 andares. Você consegue imaginar agora isso em ouro puro, né? Da altura de um prédio de 7 andares, eles só eram acesos durante a festa dos tabernáculos. Lá em cima tem 3 recipientes desses candelabros, que cada um cabia 9 litros de azeite. Para colocar azeite lá, eles escolhiam só os jovens como Marcelo, que os mais fortes, né, do povo, eles subiam para encher de azeite. E essa luz, gente, era uma luz tão linda, tão forte, né, que os estudiosos, eles acreditam que a cidade inteira de Jerusalém era iluminada por esses 4 candelabros. Dava para se ver de toda a cidade. E não é difícil que seja verdade, porque eles eram colocados no lugar mais alto, lá no pátio das mulheres, no templo, e o lugar já é alto, e eles são, pela altura deles, eles ficavam acima de todas as casas, de todas as edificações, a maioria delas construída numa pedra branca, né, que Jerusalém, quem foi lá sabe, né, Jerusalém toda é construída por uma pedra branca, né? Então, é possível você imaginar a luz desses candelabros refletindo de pátio em pátio, de casa em casa, e a cidade toda iluminada por essa luz maravilhosa. Não é lindo de se pensar? Não é fantástico? Os judeus estavam vendo isso quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não é a luz só de Jerusalém, já era incrível a luz de Jerusalém, mas Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Certamente eles se lembraram naquele dia, porque a festa tem toda a ligação com o Êxodo, né, que lá quando eles saíram do Egito, eles foram protegidos durante a noite. Quem lembra? Como é que Deus esteve no meio deles? Através de uma coluna de fogo, uma coluna de luz. Foi assim que Deus se fez presente no meio deles. Para quê? Para aquecer eles do frio da noite, para guardar eles, para direcionar eles durante a escuridão. Enfim, o que é a luz para o judeu? O que era a coluna de luz e o que é a luz para o judeu? É um símbolo da própria presença de Deus. A luz é isso, é a própria presença de Deus. Quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo, o que Jesus está dizendo para eles? Precisa falar mais claramente? Mas Jesus falou mais claramente. As pessoas estavam ainda inquietas. E é agora que entra a parte mais fantástica de toda essa história. Jesus, finalmente, durante a festa dos tabernáculos, ele pronunciou as palavras impronunciáveis. Ele falou as palavras mágicas, as palavras que um judeu nunca, jamais falaria e nem escutaria da boca de ninguém. Jesus falou o tetragrama sagrado. Vamos ver o que Jesus falou nessa festa? Vocês vão ficar chocados com o que Jesus falou, hein? Está escrito em João 8:24. Ele falou para eles: olha, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ficaram chocados com o que Jesus falou? Ficaram? Não estou achando que vocês estão chocados, não. Vocês esperavam mais, né? Mas é porque vocês vão entender. Lembram disso aqui? Sabe o que é isso? Isso é uma planta que se chama sarça. Vamos rebobinar a fita aqui, vamos retroceder lá em Moisés. O povo era escravo no Egito. O povo clamou a Deus para sair do Egito, não é? E Deus escolheu Moisés e falou: vai lá e livra meu povo. Todo mundo comigo na história? E aí Moisés falou: mas como que eu vou chegar lá? Eu vou falar que quem me mandou? Porque lá no Egito,
A rã é Deus, a lua é Deus, o sol é Deus, o Nilo é Deus, a cobra é Deus. Quando eu chegar lá e falar, Deus mandou eu aqui para tirar vocês, de qual Deus eu estou falando, né? Aí, sabe o que Deus falou para eles, para Moisés? Do meio da sarça, Deus falou o seguinte, fala para eles então o seguinte, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus se apresentou com um nome. E qual o nome que Deus deu a si mesmo? Eu sou. Incrível, né? Deus não usou um nome qualquer, Ele usou um verbo fantástico, gente, o verbo ser, né? Um verbo que não precisa de complemento. O que é sem início e sem fim. Deus falou, meu nome? Querem saber meu nome? Eu sou. E disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Deus disse que por toda a história, século após século, ele seria conhecido por esse nome. Eu sou. Que nome é esse, gente? Eu sou. Obviamente, Deus não falou em português, né, gente? Deus falou na língua dos homens, e a língua dos homens ali era o hebraico e o aramaico. Esse nome, originalmente, né, é isso aqui, ó. Conseguiram ler? Conseguiram? Ele é formado de 4 letras, tá? Esse é o tetragrama sagrado dos judeus. 4 letras, tá? Se a gente fosse transliterar essas letras, procurando alguma coisa que se imagina seja próximo na nossa língua, o tetragrama sagrado viria com essas 4 consoantes, tá bom? Esse negócio é tão sério para os judeus, essas letras, esse tetragrama sagrado, que os judeus, eles não sabem mais a pronúncia correta desse nome, porque existe um mandamento que diz para não pronunciar o nome de Deus em vão, para não tomar o nome de Deus como brincadeira, e Deus, às vezes, o nome dele está na nossa boca, ai meu Deus, trombei aqui, ai meu Deus, socorro, né? Para os judeus, gente, o nome de Deus é sagrado, e como não podia pronunciar o nome de Deus em vão, então eles resolveram não pronunciar o nome de Deus de jeito nenhum. Nunca um judeu não pronuncia o nome de Deus. Ele começou a colocar apelidos em Deus, pegar qualidades e virtudes, começou a chamar Deus de o Eterno, começou a chamar Deus de Adonai, que significa Senhor, começou a chamar Deus de El, né, que é o que a gente chama de Deus puro, ou El Rafá, que é o meu nome, El Rafá, Rafael, que significa Deus cura, né? Deus da providência, Elohim e tantos outros nomes, para não utilizar o eu sou, o tetragrama sagrado, né? E na língua, na escrita dos judeus, alguém saca de hebraico aqui? Na escrita dos judeus, só os sons das consoantes que são escritos. Os sons das vocais, os sons vocálicos não são colocados. Então, na verdade, a leitura do hebraico é uma mistura de leitura com o conhecimento que você tem ali. Você que encaixa os sons das vogais ali. Como eles pararam de pronunciar o nome de Deus, de geração em geração, século após século, milênio após milênio, os estudiosos entendem hoje que não se sabe mais quais os sons vocálicos que deveriam preencher as consoantes e o tetragrama. A gente sabe só os sons das consoantes. Quer ver? Vamos tentar encaixar aí algumas vogais para a gente ver como é que ficaria o nome de Deus, né? O que os judeus não fazem, nós estamos tentando fazer aqui, né? Olha só, se a gente encaixar 2 sons vocálicos aí, um A e um E, como é que fica o nome de Deus? Yahvé. Às vezes a gente utiliza esse nome para Deus, né? Mas a gente não sabe se é assim. Mas se a gente não usar o A e o E, a gente usar um outro, tipo O e A, como é que fica?
Jeová, ou Jeová. A gente não chama Deus de Jeová? Na verdade, são tentativas, tanto Yahvé como o Jeová, de ressuscitar o som exato que a gente não sabe como que é. Mas você entendeu agora o tanto que esse nome é sagrado, ao ponto dele ser esquecido. Não de se esquecer do nome, mas se esquecer a pronúncia correta. Agora você deveria ter ficado escandalizado quando Jesus falou: vocês morrerão nos seus pecados se vocês não crerem que eu sou. O que Jesus está dizendo? Lembram do Deus que tirou vocês do Egito? Era eu. Lembram da água que brotou da pedra? Fui eu que tirei ela. O que Jesus disse nessa festa foi o seguinte, quando ele falou: eu sou a luz do mundo. Lembram da luz que guiava vocês no deserto? Era eu. Vocês têm vida hoje? Vocês têm sede? Tem provisão de Deus? Sou eu que dou para vocês. Ora, na hora que Jesus falou isso, não tinha mais dúvida. Jesus usou o tetragrama sagrado, ele pronunciou as palavras impronunciáveis, ele falou com todas as letras que ele era Deus. Algumas pessoas ali passaram as mãos em pedras para tentar apedrejar Jesus. Outras pessoas creram. Será que Jesus não errou aí, não, Rafael? Ele estava querendo dizer uma outra coisa e saiu. Será que a gente pode tirar essa conclusão aí? Olha, em seguida, Jesus repetiu mais uma vez, no mesmo contexto aí da conversa, João 8:28. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, o que Jesus está dizendo? No dia que vocês me matarem, levantar aqui é um eufemismo para a crucificação. No dia que vocês me matarem, vocês saberão que eu sou. Ou seja, que eu sou Deus. Né? E que nada faço por mim mesmo, senão falo como o Pai me enviou. Para que não tivesse nenhuma dúvida, para que ninguém saia daqui, será que foi isso mesmo? Para que o povo da época não tivesse nenhuma dúvida, nenhuma margem de erro, Jesus repetiu pela terceira vez o nome sagrado e o nome impronunciável, atribuindo a si mesmo essa divindade. João 8:58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele nome pelo qual Deus seria conhecido de geração em geração, Jesus diz para eles: sou eu. Agora Jesus, qual que é o título da nossa aula? Jesus acaba de se revelar claramente. E isso vai mudar completamente a história daqui para frente. Estão preparados para as próximas semanas? Estão preparados? Nós temos uma segunda etapa aí, completamente diferente da primeira. Mas antes que você vá embora, eu quero te refazer a pergunta que eu fiz no início da aula. E para você, quem é Jesus? Ele disse quem ele era, não disse? Então, eu quero apresentar para vocês em um minuto o que eu considero um dilema, uma encruzilhada lógica. Não foi proposto por mim, foi proposto por C.S. Lewis, um dos maiores pensadores de todos os tempos, autor de Crônicas de Nárnia, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele coloca esse dilema lógico, tá? Vamos acompanhar comigo o raciocínio do autor. Primeira posição, quero que vocês me acompanhem fisicamente aqui, que eu vou apresentar 3 posições diferentes a respeito dessa questão, que na verdade é o grande divisor de água de todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo se esbarram com a mesma questão: quem é Jesus? Quer ver? Vamos lá. Primeiro, começando lá por quem acredita que nem tem religião, os céticos, agnósticos, né? Quem é Jesus para esse grupo? Bem, a história nos confirma com bastante precisão que Jesus existiu como personagem. Então, os céticos, eles não duvidam da existência física de Jesus. Eles só dizem: Jesus foi um homem, né, que viveu na Galileia do século I.
Jesus foi quem? Homem, ele não era Deus. Para os judeus, quem era Jesus? Até hoje, quem é Jesus? Eles acreditam que Jesus existiu e que ele foi um mestre que ensinou boas coisas, bons valores. Eles acreditam que Jesus existiu, mas ele não era Deus. Para os muçulmanos, quem já leu a Torá aí? Vocês sabem que a Torá fala muito sobre Jesus? Fala muito sobre Jesus. Para os muçulmanos, Jesus é alguém muito importante. Quem é Jesus? Um dos maiores profetas. Só está abaixo de Maomé. Então, para os muçulmanos, Jesus é um profeta muito importante, mas não é Deus. Não é? No Espiritismo, quem é Jesus? Você acredita em Jesus? Você acredita. Jesus é muito importante. Ele é um espírito muito evoluído, um espírito de luz, né? Um espírito excelente, mas não é Deus. É um espírito evoluído, mas não é Deus. E para o cristianismo, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Sabe o Deus, o Pai, que vive lá no céu? Para o cristianismo, ele é Jesus. Jesus é ele. E eles são a mesma pessoa junto com o Espírito Santo. Então, olha o que C.S. Lewis nos propõe. Para mim, eu confesso para vocês que falar sobre isso parece às vezes um pouco difícil demais de encaixar na nossa cabeça. Para mim também, sempre foi, né? Até me deparar com essa proposição de C.S. Lewis. Ele fala o seguinte, olha aqui, nesse lado aqui, Jesus disse que é Deus, ok? Então aqui está a primeira posição, Jesus é Deus porque disse que era Deus. Outra possibilidade, do lado de cá, Jesus mentiu. Ele é um mentiroso. Ele não era Deus. Ele é um espírito evoluído, ele é um profeta, ele é um bom mestre da moral, mas ele não era Deus. É a posição do meio. Ele pode ser um bom influenciador, ele pode ser alguém que traz coisas boas, né? Mas ele continua sendo um homem. Agora, cada um de nós precisa responder essa pergunta para a gente. Aonde que está Jesus? O que C.S. Lewis vai falar é o seguinte, ou você vai colocar Jesus como Deus, porque ele disse que era Deus, ou você vai colocar ele como um lunático, como um mentiroso, como uma fraude, porque a posição do meio não existe. Jesus não pode ser só uma pessoa boa, um espírito de luz, um espírito evoluído, sabe por quê? C.S. Lewis vai falar, espírito evoluído, pessoas boas, mestres da moral, eles não mentem, eles não enganam, eles não fraudam as pessoas, eles não dizem ser o que não são, eles não podem se fazer igual a Deus quando eles não são. Então a posição do meio, de que Jesus é uma pessoa boa, um espírito, um mestre, um profeta, Jesus não nos deu essa possibilidade. Nós só temos duas, ou ele era quem ele disse ser, ou ele era um louco, uma fraude, ele era um mentiroso. Cabe a cada um de nós responder a essa pergunta. Ok? Muito bem, terminamos o nosso horário regulamentar, vamos orar e depois estamos encerrados aí para pegar firme no segundo turno, tá bom, gente? Na segunda empreitada. Cadê o nosso pessoal 100% aí? Temos gente 100% ainda? Diminuiu agora, hein? Vai estar fácil, gente. Até lá eu ainda vou derrubar mais alguns, né? Vai estar fácil da gente... Eu quero dizer para vocês que tem o pessoal dos 100% que vai ter uma lembrancinha, mas tem também um certificado muito especial, foi preparado aí pelo nosso design, Felipe Araújo, é uma obra-prima de arte, um certificado para todo mundo que está participando do curso, tá bom? Então você não vai perder, inclusive a senhora, dona Judite, né? Cadê a filha da dona Judite? Falei que ia mandar um abraço para a dona Judite, filha da Judite, está aí? Então, dona Judite, senhora que é a prova de um milagre de Deus, falou que vai vir
no última aula, mesmo que tenha que vir acamada com médico, enfermeiro, né? Deus fez um milagre na vida dela, ela está assistindo o nosso curso. Os médicos tinham desenganado ela, tinha 2 dias de vida e ela está aí completando o nosso curso. Se Deus quiser, vai estar na aula final. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento especial que tivemos aqui, onde fomos confrontados com aquilo que o Senhor o Senhor disse ser. Pai, que essa verdade seja gravada no coração de cada um de nós, que cada um possa estar aqui se perguntando a respeito de quem realmente Jesus é na sua vida, Pai, e que isso possa fazer diferença, causar impacto, causar transformação, no nome de Jesus. Amém e amém.